Graça e paz, irmãos, tudo bem com vocês? Chegamos a mais um dia da palavra que Deus tem colocado no nosso coração sobre como vencer a frieza espiritual. E nós vimos nos dias anteriores que a frieza espiritual, ela tem seus sintomas, seus diagnósticos, e tudo isso, o intuito era mostrar para você, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos sentir a seriedade, a gravidade deste assunto. O nosso intuito é deixar você impressionado como a frieza espiritual, ela é sorrateira, ela entra na vida de um cristão e muitos nem percebem que está morrendo espiritualmente. Em João capítulo 5, verso 25, eu quero ler com vocês esse versículo, diz assim: em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Esse versículo gera em mim um profundo sentimento de esperança. Toda vez que eu me sinto frio, morto espiritualmente, eu leio esse versículo e ele me salva. Eu passo a orar e dizer: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Fala, Senhor, fala comigo, pois eu sei que se eu ouvir a Tua doce voz, eu vou viver. O Senhor deseja, meu irmão, minha irmã, nos dar vida, e por isso Ele sempre vai falar com você. Eu lembro da experiência de Lázaro. Em João 11, dos versos 43 ao 44, fala sobre a ressurreição dele. Ele estava morto e o que o Senhor fez? Olha que interessante isso aqui. O texto diz: e tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Deus sempre fala conosco. Vem para fora, sai dessa situação. Essa é uma palavra que vence a morte, uma palavra que nos dá vida. Saiba de uma coisa, que toda frieza espiritual, ela vai gerar morte. É por isso que a cura para vencer toda frieza espiritual é ouvir a voz do nosso Senhor. É ouvir a voz do nosso amado Jesus. E na experiência de Lázaro, nós vimos que ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor chamando para fora, o tirando daquela situação de morte. E ainda assim, há coisas que nos atam, como ocorreu com Lázaro, que mesmo depois de ter sido ressuscitado, permanecia com ataduras. Por isso o texto prossegue dizendo o seguinte: saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto em um lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Dessa forma, temos esse episódio, não só a questão da morte, mas também as ataduras que impediam que Lázaro se locomovesse livremente. O Senhor deu a seguinte ordem: Lázaro, vem para fora. A palavra do Senhor deu-lhe vida, e aqueles que estavam ao redor o desataram, e Lázaro pôde ir. Aleluia! Outro fato marcante na palavra de Deus é o vale dos ossos secos. Em Ezequiel 37. Nesse trecho temos a visão de um vale de ossos secos. Às vezes em alguns cultos, quando olhamos para os irmãos, temos a impressão de que estamos diante de um vale de ossos secos.
e pensamos: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Vejamos o que o versículo 1 e 2 nos diz. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Ao ler essa porção da palavra, somos levados a crer que aqueles ossos estavam sem vida há muito tempo. No versículo 3 lemos: Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Que acha da pergunta do Senhor? É fácil respondê-la? Imagine aquele monte de ossos bem secos. Vamos trazer essa pergunta para nossos dias atuais. Como é a vida de determinado irmão? Como é a vida de determinados casais? Pode ser que respondam: já está há anos desse jeito, como aqueles ossos sequíssimos. Quando vamos diante do Senhor, Ele nos pergunta: o que você acha? Esses ossos poderão reviver? Respondemos: ó Deus, só Tu sabes, eu não posso fazer nada. No verso 4 lemos: Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos seco, ouve a palavra do Senhor. Você que está tendo contato com esta palavra, sente-se como um osso seco? Você que se acha um mero osso, preste atenção nas palavras do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabeis que eu sou o Senhor. A boa nova é: você vai viver. Aleluia. E o texto bíblico continua: então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Primeiro, esses ossos se juntaram. Em seguida, vieram os tendões e a carne, mas ainda estavam sem qualquer movimento. Não sei em que estágio você está na vida espiritual, na vida cristã. Às vezes ouvimos a palavra de Deus nos cultos ou em alguma comunhão com os irmãos e sentimos que não somos mais meros ossos secos, mas ganhamos tendões e carne. Contudo, ainda nos falta movimento, estamos parados. Vejamos o trecho seguinte. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. O resultado da voz do Senhor, o resultado da palavra do Espírito, foi a produção de um exército a partir de ossos secos. Aleluia! Aleluia, louvado seja Deus. Que nesse dia a palavra do Senhor cure toda frieza e restaure a tua vida, restaure o teu caminhar, traga movimento para a tua vida em nome de Jesus.